Força, velocidade, resistência. Durante os Jogos da Copa do Mundo, uma das coisas que mais chamam a atenção é o preparo físico dos jogadores. Mas será que esses atletas foram de fato treinados de uma forma em que se aproveitasse melhor as condições físicas de cada um deles? Essa é uma das perguntas que conduz a pesquisa da professora do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, Sandra Lia do Amaral, e do orientando de doutorado, Tiago Dionísio. Ele é aluno do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da UFSCar, que é realizado em parceria com a Unesp. Os pesquisadores decidiram investigar os genes associados ao desempenho físico e como mutações, ou seja, alterações nesses genes, interferem no desempenho dos atletas. A ideia dessa pesquisa é justamente munir os treinadores e a comissão técnica de uma informação a mais que ele possa aproveitar na hora do treinamento para esse atleta. Então, por exemplo, a partir dessa resposta, dessa pesquisa, a gente vai poder saber qual é o gene, se ele está mutado, se ele não está mutado naquele atleta, e em função disso saber como treiná-lo adequadamente. Para o estudo, os pesquisadores coletaram o DNA de 100 jogadores das equipes de base do São Paulo Futebol Clube. A extração foi feita a partir da saliva dos atletas. Na saliva existem células já descamadas da boca, assim como células do nosso sistema imune, que podem nos fornecer o DNA para o nosso estudo. E uma vez com o DNA nas mãos, a gente vai tentar identificar então se o sujeito possui ou não possui mutações genéticas em genes distintos. Até então nós estudamos 4 genes, tá? Mas já são sabidos mais de 200 que podem influenciar no desempenho humano. As amostras de DNA foram então analisadas neste equipamento, conhecido como PCR, que fica no Laboratório de Farmacologia e Genética da USP em Bauru. O equipamento foi comprado com verba da FAPESP e é utilizado por um grupo de pesquisadores de várias universidades. Pelo computador, que é mais fácil. Depois da extração do DNA dos jogadores e identificação das mutações dos genes associados ao desempenho físico, foi feita a segunda etapa da pesquisa. Os jogadores passaram por testes físicos e então foi possível interpretar os dados coletados no teste com os coletados em laboratório. O resultado mais importante. E esse foi justamente o diferencial da pesquisa, já que a maior parte dos estudos que envolvem genética e esporte não avalia o desempenho físico dos atletas. Até o momento, os pesquisadores obtiveram os resultados de apenas um dos genes analisados, a alfa-actina 3, que produz uma proteína encontrada no tecido dos músculos de contração rápida. A gente descobriu que aqueles sujeitos que não possuem o polimorfismo nesse gene da alfa-actina 3, esses sujeitos eles conseguem desempenhar atividades de força e de explosão muscular melhor do que quando comparados àqueles sujeitos que possuem a mutação. Na prática, os jogadores que não possuem a mutação no gene saltam mais alto e são mais rápidos em relação aos que apresentam a alteração. A diferença é pequena, mas significativa para o estudo. Vamos pensar no futebol. Para um centroavante, seria extremamente interessante o sujeito desempenhar atividade de força, para brigar pela bola, para arrematar a bola para o gol. Para um zagueiro, também é extremamente importante. Assim, talvez para um lateral, no entanto, para um volante, extremamente importante também, porque ele precisa roubar a bola, passar a bola, dar um lançamento. Então, tudo vai depender da necessidade do atleta. O futebol foi escolhido por ser um dos esportes mais tradicionais no país. No entanto, de acordo com os pesquisadores, nada impede que esses resultados sejam aplicados em outras modalidades. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, que há várias influências externas a ele, né? Mas a gente consegue aproximar esses resultados de outros esportes coletivos com certeza, e fatalmente nos esportes individuais essas informações são muito mais impactantes.
A única ressalva dos pesquisadores é que a análise genética deve ser vista sempre como uma ferramenta a mais para auxiliar o atleta, nunca como fator de escolha ou de exclusão. Às vezes o sujeito não tem a melhor condição genética, a melhor condição física, mas o sujeito tem uma condição psicológica, uma condição de inteligência que supera todos os outros. Então é um balanço de tudo. A gente, de maneira alguma, pode encarar isso dessa forma. A gente não pode excluir, não podemos cometer esse crime. Isso é um crime ético.